A nossa programação está bastante intensa e interessante. Agora é a hora da nossa primeira mesa redonda do dia. E um lembrete para vocês, olha, nas sessões de mesa redonda, nós vamos separar os 10 minutos finais para que vocês possam fazer perguntas aos nossos convidados, ok? Sempre os 10 minutos finais. Os nossos próximos convidados aqui do palco pretendem debater os principais desafios do mercado bilateral de energia, compartilhar também estratégias, visões de risco e aprendizados. Para esse primeiro momento de mesa redonda, eu vou convidar aqui ao palco o vice-presidente da Eletrobras, Ítalo Freitas, a vice-presidente de comercialização da Statkraft, Natasha Gertner, o Managing Director da Hydro, Sérgio Azevedo Júnior, e a mediação será do diretor de clientes da N5X, Michel Maranzana. Bem-vindos! Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer aqui a presença de vocês, muitos amigos e colegas do setor elétrico. Agradecer a equipe de marketing aqui, o evento está de fato muito bonito. Temos membros da CVM, do Bacen, da ANEEL e da CCE. Muito obrigado a vocês também. E aqui aos meus colegas que aceitaram aqui o compromisso de vir conversar comigo nesse momento. Acho que a jornada que a gente tem é bastante longa. A gente encaixou uns intervalos para que não fique muito pesado. É um tema denso. Acho que é um tema que o setor elétrico está carente de ter mais conhecimento. Eu mesmo conheci muito somente entrando na N5X. E aqui, para aquecer os motores da nossa conversa, a gente começa um pouquinho falando sobre o nosso contexto atual, o setor de energia, da forma que ele está constituído hoje. É um setor muito complexo, muito rico, infraestrutura crescendo bastante ao longo desses anos, já bastante maduro, mas, ao mesmo tempo, muito carente de atualizações. MPs, uma série de mudanças em curso, curtailment. Tem sido um ano difícil, ano passado foi um ano difícil também. O trading, que era para ser um negócio relativamente marginal nos negócios, cada vez mais está tomando uma proporção maior, tem se tornado mais relevante. Então, aqui a primeira pergunta que eu tenho para vocês, já indo direto ao ponto, é como que a empresa de vocês está lidando nesse ambiente de complexidade e com esse negócio do trade que está cada vez maior, ou seja, tem uma representatividade maior no balanço das empresas de vocês. Natasha, sendo você a dama, se quiser começar respondendo. Obrigada, Michel. Primeiro, falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A Statkraft acredita no trading, no business de trading, e acredita no papel de empresas como as nossas em fomentar o trading seguro. Então, é uma honra estar com o Sérgio, o Ítalo. Obrigada pelo convite, Dri, N5X. Acho que, para começar, a falar que, quando a gente fala de mercado bilateral, a Statkraft ela sempre vai estar no mercado bilateral porque a gente atende os clientes, a gente oferece produtos customizados para os nossos clientes. A gente se estrutura na Statkraft de forma a ter uma segregação entre o nosso portfólio de ativos. Então, a gente faz a gestão de energia dos nossos ativos com um book, um mandato específico. E no trading proprietário, a gente tem uma outra estrutura separada, com um mandato específico, limites de risco bem estabelecidos. A gente tem capital de risco alocado para mercado, risco de mercado, e também para risco de crédito. A gente tem uma área de risco independente, em que que tem como missão fazer toda a valoração do nosso portfólio, tanto os riscos quanto a posição, o P&L, e reportar isso para a organização. Então, a gente tem uma estrutura em que a gente garante essa segregação muito bem definida. Quando a gente fala de trading proprietário, a gente tem esses limites de risco e a gente precisa sempre estar ajustando a forma de operar, o nosso timing de entrada e saída de posição, a nossa margem esperada, de forma a garantir que a gente está nesses limites de risco. Isso, para a gente, é muito importante. Quando a gente fala da importância do trading para a Statkraft, nosso view é que, para além do fundamento, a gente precisa estar no mercado todos os dias para entender como que o mercado está, qual é o comportamento de mercado,
qual é a liquidez, qual é o preço transacionado, e a gente utiliza isso não só para tomada de decisão do business em si, do trading, né, o quanto que eu posso trazer de retorno para a companhia com o trading, mas para a tomada de decisão para o negócio como um todo da Statkraft. Então, eu levo isso em consideração quando eu estou fazendo uma avaliação se eu vou investir num novo ativo de geração na Statkraft. E dessa forma que a gente está estruturado, a Statkraft, nos últimos 3 anos, aumentou 5 vezes a capacidade instalada. Então, não é só, né, olhando o fundamento, mas é olhando o funcionamento de mercado, e estar todo dia no mercado, para a gente, é importante. Excelente. Querem contribuir, senhores? Vai por ordem de idade aqui? Não sei quem ganha, né? Mais velhos aí, por favor. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui. Obrigado, Dri, Michel, convite. De forma complementar, a Natasha já colocou aqui os principais pontos que eu acho que é comum, pelo menos também na Hidro. Bom, a Hidro é um grande grupo consumidor, né? Para quem não conhece, nosso negócio principal é alumínio. Alumínio, a gente gosta de falar que é elétron enlatado, né? É uma das formas de se exportar elétron brasileiro. E, portanto, como qualquer outra empresa de commodity, qualquer commodity que afeta de forma muito significativa o teu custo de produção, a Hidro, para ela é importante entender para onde vai esse preço, esse índice. Então, conectando com a sua pergunta, Michel, por que é importante o trading, né, proprietário na Hidro? A Hidro, para toda commodity que ela tem uma exposição relevante, né, e aí, então, além do metal, tem algumas outras, né, tem gás, especialmente na Europa, ela tem uma mesa proprietária para entender a tendência e a previsão de preço. Que o mesmo se aplica para uma geradora, né? O acionista, quando ele investe, são investimentos, assim como uma smelter de alumínio, uma hidrelétrica, para décadas. E o acionista, quando ele monta o fluxo de caixa, ele fica muito feliz em poder acreditar naquele business plan. Para ele acreditar no business plan, né, quando eu ingressei na Hidro, a primeira pergunta que foi feita, né, antes de abrir a comercializadora, era: me manda a forward do Brasil. Amigo, deixa eu falar uma coisa, que é um segredo. Acerta o preço do alumínio. Então, grande parte da construção, né, e do propósito de operar a energia no Brasil é entender para onde vai esse preço. Ter um mínimo de previsibilidade na construção desse, né, do business plan, da sustentabilidade dessa commodity. Vem cá, esse custo vai ficar 50% do meu custo de fabricar esse produto. Vai aumentar ou vai diminuir? Então, a comercializadora estar ativamente, todos os dias, operando produtos tanto de curto, de médio e de longo prazo, ajudam a dar essa previsibilidade. E muitos outros benefícios, que eu também não vou estender aqui na palavra. Além disso, quando você é um grande consumidor em termos de volume, a partir do momento que você traz essa previsibilidade e você opera de forma ativa no mercado, você traz também a liquidez, que é importante, né? Quando a gente faz um movimento de compra, é um movimento significativo em termos volumétricos. À medida que você traz liquidez para esse produto, né, para esses índices futuros, você não sofre sustos, né? Sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu fosse fazer uma compra, automaticamente falar: a Hidro vai comprar, o preço já subia pelo menos ali uns R$10, né? Hoje a gente consegue fazer grandes alocações de contratação de energia sem alteração na forward. Isso é o que tem de valor, né? É o dividendo oculto para o acionista do investidor do alumínio. Ítalo. Bom, primeiramente, obrigado, Michel, Dri, Tacho, Sérgio,
É sempre bom estar aqui com vocês. E a Eletrobras é uma total parceira da N5X. A gente suporta 100% a entrada da N5X. Queria tornar isso, né, declarar isso em público, porque a gente aqui está bem atuante na condição de levar esse projeto adiante, né? Bom, se você for perguntar motivos, eu passo o dia inteiro aqui explicando. Mas deixa eu entrar um pouco na tua pergunta. Eu acho que quem está aqui há mais de 20 anos nesse setor viu, acho que o Sérgio, Natasha, todo mundo, viu uma mudança tremenda tanto do lado da geração, do lado da venda, da oferta de energia, quanto do lado do consumo de energia. Hoje, você não vê grandes contratos de longo prazo, né, como é o caso da Hidro foi no passado, inclusive com a gente, ou outros grandes consumidores, Alcoa, 20, 30, 25 anos. Hoje, cada vez mais, os contratos se encurtaram, né? E quando esses contratos se encurtam, você vê muito mais volatilidade, muito mais mercado girando, muito mais demanda girando nesse mercado. Então, visto isso, esse comportamento do mercado, você realmente precisa de uma clearing, precisa de uma bolsa que faça com que a liquidez continue se mantendo ativa, para que esses clientes tenham acesso a essa energia, né? A Eletrobras, bom, todo mundo sabe, a gente está no processo de pós-privatização desde 2022, uma full corporation agora. A gente montamos a área de comercialização de energia. Não vou ser repetitivo, que a Natasha deu uma aula aqui de como estruturar uma mesa e uma área de comercialização na empresa, mas a gente está nessa mesma toada da Statkraft, a mesma coisa da Hidro. Criamos recentemente a mesa direcional, foi aprovada pelo Conselho. A mesa vai começar a atuar com mais atividades aí nos próximos meses. Estamos estruturando toda a área, né, a área relacionada a grandes clientes, a área relacionada a clientes mais PME, né, pequenos, médios clientes. Então, isso tudo ela tem que ser suportada pela parte de oferta da energia. Por mais que a gente tenha aí 13 GB, 15 GB disponível no Mercado Livre nos próximos anos, a partir de 2020, final de 2028, 27 para 28, a gente vai ter todo esse potencial dentro do mercado. A gente precisa garantir que essa energia toda vai estar sendo tradeada de uma forma, tradeada no sentido amplo da palavra, tradeada numa forma segura, uma forma que o cliente tenha a garantia da Eletrobras e a Eletrobras tenha a garantia do lado do cliente. Então, assim, a gente vê eu acho que a gente vai entrar depois aqui nas discussões, a gente vê com muito otimismo que o mercado ele vai se profissionalizar, e para isso a gente está estruturando a Eletrobras para que ela esteja integrada e seja o grande, vamos dizer assim, o grande suportador de todo esse movimento, já que somos um player relevante no mercado, né? Então, essa a visão da Eletrobras em relação ao mercado. E eu acho que vai vir, com essa estruturação e as empresas se estruturando para isso, vão vir novos produtos que eu acho que falta para o mercado. São novos produtos que deem acesso a soluções inteligentes para o cliente no mercado brasileiro né, profissionalizando ainda mais esse tema. Excelente, excelente. Obrigado pelos contributos. E até me pensando um pouco nisso, né, parabéns pela mesa. Imagino que não foi uma tarefa difícil, ser uma empresa que mudou completamente de característica recentemente. Estava acostumada a fazer a venda da sua energia direto para o consumidor final, né, e agora você tem um intermediador ali. É uma natureza de risco diferente.
assim como para os players internacionais que estão acostumados a operar numa clearing house. Você está aqui no Brasil e, de repente, 100% das operações são bilaterais. É uma natureza de risco de crédito completamente diferente. Um mercado que opera, mesmo se for para fazer um trade especulativo, com 99% das operações tendo a sua liquidação financeira na CCR. Tendo isso em vista, ou seja, a natureza dessas nuances das empresas de vocês que eu comentei, como que vocês entendem as fragilidades que o setor apresenta hoje por essa natureza bilateral e como vocês têm lidado com isso? Bom, a gente temos desafios. Assim, um ambiente com maior aporte de garantia vai trazer muito mais segurança para o nosso mercado, né? Então, acho que seria o primeiro grande ponto a se destacar. E a forma que a gente tem que lidar com isso, né? Acho que a gente faz avaliações recorrentes da nossa política de risco de crédito, por exemplo, e a gente teve que fazer uma grande nova avaliação depois dos eventos de crédito que tiveram no ano passado, o efeito cascata, o efeito, né, direto e indireto em todas as casas, ou quase todas as casas aqui do Brasil. Acho que é importante olhar, né, não só a exposição que a gente tem em relação àquela contraparte no momento, né, não só a marcação a mercado, mas também como que, no momento de estresse, a gente vai estar exposto àquela contraparte. A gente teve um amplo debate também sobre os parâmetros de risco a serem utilizados. A gente passou mais de 2 anos e meio no PLD piso, volatilidade baixinha para o ano corrente, e agora com a volatilidade altíssima. Então, como se proteger? Né? Primeiro, como fazer a parametrização do risco, garantir que a gente tem uma política de risco robusta, né? Implementar isso e atuar de forma a diversificar muito a nossa carteira, reciclar a posição, ter uma atuação muito ativa, não só no mercado, como no crédito. A Adri comentou isso, né, na fala dela. Fala assim, não, a gente tem que estar olhando não só, né, o risco de mercado de forma muito ativa, mas o risco de crédito, fazer uma gestão muito ativa. Então, não é só política de crédito, é o time de trading ativamente no mercado, né, reciclando posição, diversificando carteira de forma muito ativa. Então, temos desafios. Como Ítalo, estou esperançosa com a evolução que está por vir. Vou dar espaço aqui para o Sérgio complementar. Bom, os desafios, não vou chover no molhado, todo mundo sabe das histórias aí, todo ano é quebra, quase toda semana é boato, WhatsApp, enfim. E desde que eu entrei assim, no grupo, né, a gente fez a comercializadora, o risco de crédito sempre foi conhecido no sentido de isso é uma coisa estranha, isso não tem em nenhum lugar do mundo, eu não sei lidar com isso, então seremos extremamente conservadores, né? E ainda que isso sacrifique um pouco, né, o risco de liquidez, que tem um trade-off ali, né? Você ficar com risco de liquidez também não é bom. Então, eu sempre falava assim, né? Olha, é muito fácil explicar quando você erra uma posição, né? Um risco de mercado ali. Você tem um racional, seja ele fundamentalista, de tendência, se posicionou, deu errado, estopou, vida, né, reseta, explica, depois se posiciona de novo, acerta. Crédito, assim, vai explicar o quê, né? Porque, especialmente, né, para um grupo industrial, e a gente não não alcança, né, o varejo, nossa, é bem de base, esse é um risco que praticamente não tem no grupo, né? Não tem, né? O time mais forte de análise de crédito do grupo no mundo é um time de uma comercializadora de energia no Brasil, né? Quem teve que se especializar. Em outras palavras, não é uma competência core, né, do nosso negócio, eu acho que da maioria dos negócios que operam nesse mercado. Então,
o principal, né, risco, né, além do financeiro, naturalmente, né, do tamanho da exposição, é a incerteza. E aí eu volto no que eu falei no começo, né, a intenção de você ter o skin in the game é você diminuir a incerteza para onde vai o preço. Quando você traz um elemento para o acionista, olha, ganhamos, mas não levamos, buga a cabeça do acionista, né? E eu tive na minha carreira, uma das piores reuniões da minha vida, quando eu tive que explicar o que é um fato de default bilateral. Porque é constrangedor, assim, até como, né, brasileiros, e você tem que... A gente fala com uma naturalidade entre a gente, aconteceu isso, pô, não sei o quê, que pena, pô, clearing, né? Mas quando você olha o básico, né, assim, mas como isso é capaz de acontecer, né? São perguntas tão, assim, para a gente, mas como que isso é possível, né? Você para e pensa, cara, não tem resposta viável para dar, que não deveria ser possível, né? Mas é. Então, assim, é o risco que, desde o início, a gente sabia que faz parte do jogo, porque é assim, sempre apoiamos uma evolução desse mercado, né, aqui em fóruns importantes. As ações concretas foram poucas, e aí, mais uma vez, parabenizar a N5X, que vem, né, abraçou essa bandeira. E é um modelo que é o futuro, né? O Brasil é o país do eterno futuro. A gente pode continuar nesse mantra, não, um dia, né? Mas é isso. É só aqui, pelo menos aonde a Hidro atua, que existe esse risco. E é um risco que nenhum acionista quer ter. Eu sou cobrado, né? Vai lá, fomenta isso, conversa com o mercado, conversa com o N5X, com quem for, porque isso tem que acabar. É simples assim. Bom, deixa eu falar um pouco. Eu acho que esse tema tem um passado, tem um presente e tem um futuro também. A gente não pode destacar aqui o futuro, porque 1300, 1307, 1304, está aí. Aí, o que tem a ver com a N5X? Eu acho que a gente não está percebendo, mas vai vir algum efeito em cima de um mercado que é uma liberalização bastante acelerada, né? Já existe preocupação em relação àquele ente que vai suportar se houver um default, está lá na MP, né? Se houver um default, existe uma comercializadora que vai backupear as outras. E cada vez mais, com essa abertura de mercado, indo para o lado mais varejo da questão, você vai ter mais riscos relacionados a terceiros. Aí, mas, Ítalo, o que tem a ver com o N5X? Cara, provavelmente vai haver um movimento do mercado onde um trader ele vai se expor a N5X e se expor ao varejo. E essa conexão tem que estar muito bem garantida, cara. Senão, o que se contém, Sérgio, nesse nosso mundo, que quebrou uma, né? Default, aí todo mundo abafa. Né? Não vai ser assim. Você vai ter outras entidades que vão estar expostas a essa situação. E aí você vai ter um cara menor que vai dar um efeito cascata, que vai começar a gerar muito barulho e começa, né? E todo mundo sabe que hoje em dia, quando existe uma coisa, por mais que seja pequeno, mas o efeito ele é devastador no mercado, pela facilidade que tem a informação, né, de chegar onde tem que chegar. Então, assim, passado, a gente viu aí, acho que a Adri falou, nos últimos 10 anos, 7 defaults grandes.
e o Sérgio falou, cada dia a gente já vê o WhatsApp e diz assim, bom, vamos apostar. Já tem bet de default, né? E é verdade, tem bet de default. Chega lá e diz, qual o próximo? Eu acho que grandes players do mercado, ele não dá para colocar milhões e bilhões em ativos em cima. Aí eu conecto um pouco com a fala anterior. O mercado está mais de curto prazo do que foi antes. O mercado está muito mais... inclusive, eu acho que eu vi uma reportagem do CEO da Hydro lá fora, dizendo que o mercado está muito mais de curto prazo. Para ele é muito mais vantagem comprar a curto prazo e trabalhar nessa volatilidade. Volatilidade no mercado que é baseada a modelo computacional, vai ser montanha-russa mesmo, né? Então, assim, se a gente não profissionalizar esse tema, a gente tem um passado, né, tenebroso, um presente que existem várias perspectivas, vários caminhos que podem acontecer e um futuro de uma abertura de mercado acelerada, que tem que acontecer, é fato, e que existem vasos comunicantes entre o varejo e o atacado, né? Existem. E quando existem vasos comunicantes, isso provavelmente pode repercutir com uma velocidade muito grande dentro de um mercado, muito mais fácil de acontecer isso. A Eletrobras, com esse montante de energia, a gente está, né, em todos os mercados, desde do atacado ao atacarejo ao varejo. Então, assim, são 15 gigas. A gente tem que estar em todos eles e tem que garantir que todos eles estejam com uma garantia de contraparte, uma garantia bem estruturada, ter bons relacionamentos com parceiros, com peers, né? Esse eu acho que eu acho que isso tem que começar a entrar na agenda, esse futuro próximo, que a gente fica muito preocupado aqui com o que está acontecendo no passado, mas está batendo na porta aí um novo tsunami, que é a abertura acelerada, né, que eu acho que até está tramitando já a MP, que comunica com isso tudo que a gente está debatendo aqui. Excelente. E até dividir aqui um pouco da minha também experiência pessoal, assim como vocês, né? Eu assumi a mesa DDP em 2018, em fevereiro, sem nunca ter feito trade, eu vinha do M&A. Eu cheguei lá em fevereiro e em maio explodiu o Kovat. E era tipo, meu Deus, onde eu me enfiei, assim, o resultado saiu de 90 para 20 milhões, assim, em um estalar de dedo, né? E deixei a ES agora, quando a Auren adquiriu, agora em 2024, em meio à Máxima e Gold, né? Só para citar aqui alguns dos casos bem emblemáticos, e vários ao longo desse percurso, eu debruçado sobre equipe de risco, fazendo o possível para melhorar ali como que a gente controlava aquilo, num ambiente onde tem muita opacidade, né? Muito difícil de você garantir 100%. Então, mais ou menos, como a Adri comentou, um default por ano, crescendo exponencialmente, saiu ali de dezena de milhão para bilhão, né? Completamente assustador. E aí a minha pergunta aqui tangibiliza isso no seguinte aspecto. Vocês já comentaram um pouco, mas acho que com esse último default, que parece que foi muito diferente dos anteriores, queria que vocês comentassem um pouquinho quais são as mudanças que vocês implementaram nas áreas de vocês. E também, agora que a gente já percorreu um pouco do passado, estamos aqui no status atual, e olhando um pouquinho para o futuro, o que vocês entendem que precisa mudar em termos de robustez de crédito, de segurança, de liquidez e de eficiência do mercado, para que um setor que é tão promissor, tão prolífero, que a gente consiga continuar crescendo. Bom, a Eletrobras, ela, como eu falei, ela passou por esse período aí de pós-privatização, a estruturação de toda a equipe, né? Muita gente veio do mercado, eu e outros colegas vieram do mercado e outras casas. E
com prévia experiência. Então, o desafio foi, dentro desse turbilhonamento de que é sair de uma empresa estatal para uma empresa privada, full corporation, e nessa loucura que é o mercado, então a gente tinha duas missões: entender o mercado, agregar todo esse mar de pensamentos, mar de experiências que a gente tem e obviamente, que é organizar a casa com todos os procedimentos novos que a empresa está implantando, né? Uma coisa interessante é que nós não tínhamos política de crédito contraparte, então foi criado tudo do zero, toda a política de contraparte, toda a estruturação de risco financeiro, enfim, VA, CEVA, tudo isso aí foi feito. A Eletrobras é uma empresa extremamente saudável, né? Com uma musculatura muito forte, e com capacidade de atuar com muita força no mercado. Mas existem detalhes que eu acho que todas as empresas aqui que participam e que faz parte da implantação da N5X, acho que o grande desafio para a gente vai ser a digitalização da empresa. A digitalização, partindo de um tema que lá fora é mais comum, e aqui no Brasil, em algumas casas, a gente não tem, eu estava até falando com a Natasha lá fora, por exemplo, um ETRM adequado para o mercado e para o... Como a gente adequar um ETRM que converse com a plataforma, com a N5X, que tem os parâmetros da empresa, que algumas casas elas utilizam, outras não, muito mais no Excel, mas esse é um grande desafio. Eu acho que a gente está bem dedicado, a gente criou uma área de ecossistema, com uma gerência dedicada a isso, só para enfrentar esse tema, porque aí você agrega todos os riscos e você olha todo o contexto da tua empresa dentro daquele mercado, por mais louco que ele seja. E aí talvez venha uma curva forward que, né, alivia o coração de muita gente. Então, assim, é uma preparação, a digitalização forte, não é fácil, uma organização grande como a Eletrobras, mas o esforço é tremendo para a gente entrar. As metodologias financeiras, né, quando você coloca em prática, de aversão a risco, cash flow at risk, CEVA, VA, tudo isso aí, também não é fácil de você, dentro de uma empresa que é basicamente geradora hidrelétrica, e agregar tudo isso aí, eu acho que é o grande desafio, para finalizar aqui, agregar tudo isso aí a um futuro que a gente já está vendo no presente. Eu acho que a Natasha falou aqui, de 2 anos a piso, e, de repente, a gente sobe para 350 a mais, e 2 anos a piso, dizendo assim, relaxa, pode chegar um MLT de 50% que vai continuar a piso, e, de repente, faz com um desafio, esse desafio, a equipe de risco enlouquece, né? Assim, então, isso tudo, eu acho que é você entender esse mercado e para onde ele vai, com MMGD, com intermitência, mercado de capacidade, enfim, tudo isso aqui que a gente tem que discutir, que reflete justamente nessa adequação da companhia. Só para... Eu acho que tem alguns colegas aqui de fora, eu vi um gráfico com a volatilidade do mercado elétrico brasileiro e a volatilidade do Brent. É absurda. Assim, a curva do mercado elétrico brasileiro é 5, 6 vezes, 10 vezes maior do que a volatilidade do Brent do mercado internacional. Então, como é que eu pego isso e trago para essa nossa realidade de ter uma contraparte e tal? Esse é o grande desafio. Curioso você falar sobre esse gráfico, porque eu montei esse gráfico e mostramos para o nosso vice-presidente global de risco na segunda-feira,
que foi o dia que a gente convidou a Adri e o Michel para falarem sobre a N5X e qual é né, como é que estão os planos para a implementação aí da nossa bolsa de energia aqui no Brasil. Então, e foi exatamente para mostrar isso. Olha a complexidade que a gente tem, como que a gente faz essa calibração desses parâmetros de risco, porque a gente quer que seja justo o parâmetro de risco. A gente não quer nem o conservador, nem o agressivo, né? A gente quer o mais preciso possível, e é uma volatilidade realmente impressionante que muda, o impacto é muito grande, né, se não estiver muito bem calibrado. Então, acho que falando um pouquinho sobre a Stat, nos últimos 6 meses, né, acho que desde os defaults que tiveram, então, reavaliação da política de risco, reciclagem de 20% da nossa posição, muita atuação muito próxima de gestão de risco de crédito. Então, a gente a gente já tem implementado, né, todos os parâmetros, né, financeiros que o Ítalo comentou, mas a gente teve que fazer um trabalho muito grande de revisitar, de readequar, de ajustar, de refletir esse momento de mercado atual. Olha, a gente está com um trabalho muito alinhado, cara, porque eu também... Não dá nem para falar depois. Tem menos né? de um mês que eu tive que fazer essa mesma análise de comparação de vols, e é assustador. A gente pegou Brent, Henry Hub, TTF, LME alumínio e BR dólar. Olhando 10 anos analisados, essas vols, aí dependendo de cada um, a menor estava em torno de 30% ao ano, a maior, se eu não me engano, foi Henry Hub, 40%, 50% ao ano. No Brasil, a gente usou M+1 e M+3. Ideia? 75% a 100% de vol na média. É assustador, assim. Essa é a brincadeira. É mais que o dobro do que as commodities globais, né? Mas, assim, voltando à pergunta, Michel, o que a gente fez? A gente refletiu, né? E a gente concluiu com humildade, falou, gente, a gente pode agregar um monte de complexidade no nosso processo de crédito, um monte de análise, montar um time aqui. Vai sempre ter uma surpresinha. É uma cláusula oculta de put, não sei o quê, uma saída do... E você vai ter que incorporar cada vez mais complexidade no seu processo. Isso é custo, isso é desvio de foco, né? Daqui a pouco a gente vira uma casa de crédito e não uma casa de trading, né? Então, assim, o passo inicial falou, cara, eu não entendo disso, não vou ser o mais especialista, minha área de legal não é o dia a dia dela isso. Vamos tomar um passo para trás, vamos reduzir a quantidade de volumes e contrapartes que a gente opera e vamos trabalhar na causa raiz. Isso não pode acontecer mais. Tem que se mudar estruturalmente o mercado. A gente vai ficar enxugando gelo. Daqui a pouco eu estou com um time de 40 pessoas olhando o crédito, investigando a vida até a 10ª geração da contraparte para ver se eu aceito ou não dar ali um limite. Então, a gente deu esse passo para trás. Lógico, isso afeta a liquidez nossa, né? Porque quando você opera com 100 contrapartes, passa a operar com 20, 30, afeta o volume que a gente vai fazer operações. Mas, assim, a gente tem que ser fiel ao core. Se somos uma comercializadora e a gente quer se especializar em entender de uma commodity, e de repente, eu estou tendo que ser um grande especialista em crédito, tem alguma coisa errada, né? Não é assim. E isso foge totalmente das práticas, né? A gente, deve ser parecido, Natasha, a gente tem lá fóruns das mesas de trading, e a gente começa a dividir, e quando a gente vê, gente, as coisas que estão no meu topo da lista de preocupações aqui não tem nada a ver com uma mesa de trading faz, né? Qual é o ponto comum?
acaba sendo assim, operações que tem clearing. Cara, o cara que opera bauxita conversa com o cara que opera metal, que conversa com o cara que opera FX, a mesma língua, commodities completamente distintas, mas assim, então todo mundo falando de vol do índice, né, de questão geopolítica, e eu estou falando de não, porque a gente está analisando o balanço, não, porque as garantias. Cara, que é isso? Que pauta é essa, né, que uma comercializadora tem que lidar, que acaba sendo um desvio de foco. Então, a nossa, direto ao ponto, passo atrás, vamos reduzir as operações, porque esse é um risco que a gente, infelizmente, nunca vai ser especialista, e vamos trabalhar na raiz do problema. Vamos estruturar um mercado onde existe um custo para se operar, que é o tamanho do sapato. Você não pode fazer alavancagem infinita. Isso tem custo, né? Em qualquer lugar do mundo. Se você quer entrar no mercado, começar a operar uma commodity em qualquer exchange, ela vai te chamar margem, ela vai pedir garantias e você vai ter que ser limitado àquilo. Esse é o custo. Não é só comprar um laptop e operar, né, do teu home office. Excelente. Aproveitar esse gancho aqui, Sérgio. Isso tudo dito, e claro que a gente está aqui para discutir a clearing, é nítido que vocês são apoiadores, a gente já sabe, mas acho que a ideia aqui do evento é, antes de mais nada, nivelar conhecimento. Queria escutar aqui em primeira mão de vocês, na perspectiva de vocês mesmo, quais são as vantagens aqui, o que vocês entendem que é tão transformacional no advento da clearing, ao ponto de vocês estarem engajados com a gente aqui, ou seja, o que vocês enxergam aqui de vantagens nessa nova estrutura que está sendo desenvolvida? Inverte tudo. Bom, acho que eu citei aqui, né, uma delas é você poder se concentrar naquilo que é o core business de uma comercializadora, na commodity, né, e não se preocupar se vai receber ou não vai. Você vai ter que se preocupar se você está operando dentro dos limites que você tem que operar, está botando as garantias que você tem que fazer e respeitando o teu mandato de limites operacionais. Então, esse é o benefício número 1. Né? É lógico, a gente entende que existe um custo, esse tem que ser um custo razoável, né? E do lado do tomador desse serviço, a gente tem que entender que não ter clearing não é só o custo, eu só tive um default na vida e, deixa eu fazer uma conta aqui, isso vai me custar 10 centavos por megawatt-hora. O custo não é só esse. O custo da paralisia do mercado é um custo. Né? Estamos tendo, né, nesse momento, não é só as independentes, que têm, porventura, alguma restrição de crédito. Os grandes também, né, como eu falei, a gente está com menos crédito. Ao disponibilizar menos crédito, você se autolimita. Então, isso é um custo, né, para o core business trading. Então, a gente entende que isso é um serviço que ele fica muito mais eficiente de forma centralizada do que todo o custo de cada pessoa individualmente ter que, né, se preocupar com o crédito e esse efeito dominó que é incontrolável. E isso, o benefício secundário que a gente começa a ver isso, né? E aí são as rodas de conversa, né, com meus colegas que já estão em outra prateleira, né, de amadurecimento de mercado, que a gente não consegue participar e evoluir, né, na questão da automatização do trading, né, machine learning, AI. Assim, a partir do momento que você tem um mercado fluido, né, que você se concentra na parte técnica da análise de tendência, você começa a instrumentalizar a sua operação e ficar cada vez menos dependente de feeling, de fofoca, de bom dia, doutor, WhatsApp voando. O negócio fica técnico, fica objetivo, não tem subjetividade. Eu falei com fulano, não sei o quê. E aí cabe um outro painel de compliance
que eu acho que a clearing traz muito, né? É uma porta introdutória de regras de mercados que são básicas, né? E aqui a gente vê coisas formas de se operar no dia a dia do Brasil, que na Europa é um crime, né? Spoofing, para começar. Acho que vai ter um painel que vocês vão falar um pouquinho disso, né? Mas aqui é uma prática comum que na Europa é um crime. Eu não posso fazer, porque na Hidro, eu imagino que lá também, a gente assina um documento de código de conduta que eu tenho que operar como se eu estivesse na exchange da Alemanha ou da Noruega, né? Mas são práticas, né? Eu vou botar uma venda aqui porque eu preciso comprar. Cara, isso é proibido. Mas é esse o nosso mercado hoje. E eu acho que a clearing ela é um gatilho para melhorias colaterais, né? Eu citei aqui caso compliance e tecnologia, que a gente precisa amadurecer. Os mercados já estão nesse nível. Acho que, reforçando, acho que a clearing ela vai trazer uma governança robusta, prevenção de manipulação de mercado, inside trading, uma robustez contratual forte. Tem a questão da alavancagem proporcional à saúde financeira da companhia, mais garantias, né? Então, a clearing vai trazer mais eficiência e segurança para o nosso mercado. Bom, falaram tudo, não deixaram nada para falar. Assim, corroborando aqui com os colegas assim, não dá mais para seguir da forma que está. Eu concordo 100% com o Sérgio. Assim, é muito amador para um país tão grande, um sistema elétrico tão denso, como você no começo falou, com tantas casas e tantas de estar operando ali, conversa por WhatsApp e tudo mais. Eu acho que e se você listar todos esses pontos e colocar a N5X, eu acho que ela cobre grande parte, 90% ou 99% ali, desses pontos fracos que o mercado hoje tem. Que já foi bem explicado aqui pelos colegas. Então, eu acho que o principal, óbvio, o que chama mais atenção na iniciativa da N5X é a questão da contraparte central, mas o que está atrelado, os add-ons da ferramenta, começam a direcionar para um mercado mais profissional. E óbvio que, a partir do momento que você tem uma plataforma muito digitalizada, utilizando ferramentas que realmente, como disse o Sérgio, gerem profissionalismo no mercado, automaticamente as próprias empresas já começam também a buscar essa atitude, ou seja, digitalizar e buscar ferramentas que profissionalizem também. E isso, naturalmente, vai haver a conexão entre, talvez até, em algumas casas, a gente está vendo isso, você joga a ordem no próprio ETRM e o ETRM não precisa entrar na N5X. Ele mesmo vai direto para a plataforma. Então, esse tipo e você extrai informações dentro do teu modelo e faz suas análises e joga suas predições ali no teu modelo, no que você acha que é o futuro do mercado. Né? Então, essa interação mais digital possível, eu acho que a N5X está trazendo já com a experiência de fora para dentro do mercado brasileiro. Excelente, com certeza, né? Até aproveitar aqui para comentar. Então, a tela hoje já tem lá o chat embutido, foi inclusive uma demanda de algumas das pessoas que estão aqui, nessa linha de trazer mais tecnologia, trazer compliance, trazer um rigor diferente do que o que a gente está acostumado. A gente já está lá com 6 ETRMs, agora acabou de conectar os EUs também, justamente para buscar essa automatização toda, ou seja, já é aqui o vislumbre de um ambiente muito mais bem estruturado, né? Eu estou aqui com pouco tempo agora, eu tinha mais uma perguntinha, mas eu acho que dá para fazer pelo menos uma, né? Uma pergunta do público aqui, se alguém tiver alguma coisa para perguntar para a gente.
Só levantar a mão, pessoal. Explicado aqui, viu? Painel excepcional, não tem pergunta? Ficou claríssimo. É claríssimo. Tá bom. Sem perguntas aqui, então, pessoal. Agradeço a presença de todos. Acho que foi muito claro aqui. Muito obrigado. Salva de palmas aqui. Ah, peraí. Peraí. Surgiu uma pergunta. Devolvendo as aplausos. Bom dia, gente. Eu sou a Rose, eu achei o painel maravilhoso. Acho que a gente é um painel bastante atual, com as questões que a gente tem aí para endereçar. Obviamente, todas as considerações técnicas e contribuições que vocês fizeram, vocês estão certíssimos, mas eu tenho que fazer uma provocação, já que o dia é o dia da gente fazer pensar. A gente sabe quais são as nossas dores, a gente sabe que a gente tem um mercado que, de vez em quando, soluça, né? A gente falou aí de 7 eventos, eu acho que foram mais de 10 ou 12 eventos do ano passado até hoje, públicos, né? Todos esses eventos públicos. E eu pergunto o seguinte, a gente tem o desafio aí da contraparte central, que certamente é uma solução para a questão do risco de crédito, mas o que é que falta? Porque, veja, a gente tem muito bem mapeado, do lado das instituições, como a N5X, do lado das instituições como a operadora de mercado, a CCE, a gente tem a percepção clara do que é necessário, do que precisa fazer, de quais são os riscos e os problemas do lado dos stakeholders aqui, representados por vocês, que estão nesse evento. O que falta para a gente, de fato, tirar essa ideia do papel, né? Qual é o desafio? Eu sei, por experiência própria, que toda vez que a gente vai mexer em alguma coisa que é estrutural, dá trabalho, né? Mas, se a gente não entender por onde iniciar o desfio desse novelo para fazer, a gente vai continuar identificando quais são as causas, quais são os sintomas, quais são os remédios, porque isso tudo está bem identificado. Então, o que falta para a gente começar a fazer? É essa provocação que eu queria fazer. Muito obrigada. Bom, eu começo aqui, depois eu... Rose, obrigado. Vamos pensar, então, em conjunto. Assim, você começou a responder a pergunta, né? O Brasil é um país complexo, com muitas facetas aqui que a gente precisa vencer. Temas regulatórios, eu acho que... né, até existem temas setoriais também, são muito fortes no Brasil, né? Existem... O Brasil, acho que é o país que mais tem associação no setor elétrico do mundo. Associação de tudo. Associação da associação. A associação da associação. Então, eles puxam, né? Acho que o interesse... está errado? Não sei. Então, puxa os seus interesses aí. Aquele você acertar, uma opção de uma caneta no meio e todo mundo, cada um com um barbante, tentando acertar o buraquinho ali. É sempre difícil, né? Você vê aí vários temas do setor elétrico, são temas que ainda estão em discussão. Pequenos temas, até grandes temas, né? Tem tema PLD híbrido, levou 10 anos. Né? Então, uma coisa que é rápido de se... Então, tudo isso, eu acho que o primeiro passo foi dado, que é a N5X vir e dizer, eu vou fazer a contraparte central. Esse é o primeiro passo. Depois, eu acho que os trâmites, não vou dizer burocráticos, mas que fazem com que a plataforma venha, eu acho que está sendo bem conduzido aí pelo time da DRI, da N5X. E com paciência e perseverança, eu acho que vai. Eu estou muito otimista. A Eletrobras, inclusive na figura do conselho, do board e da diretoria, está muito otimista que o projeto vai ser sucesso. E a gente está com vocês, a gente opera trade em mais de 20 países e 13 bolsas de energia. A gente está esperando só que a 14ª vai estar aqui. Então, a gente vai estar pronto para estar operando no day one. Então, acho que a gente vai dar essa liquidez, né? A gente vai estar pronto para isso.
Rose, se me permitir, eu vou responder uma provocação com outra provocação para todo mundo, inclusive para mim mesmo. A gente pode... não tem ninguém que queira investir. Cara, tem muitas possibilidades de clearing. A culpa é da regulação, da SE, assim, cara, não é. Para mim, a grande barreira é cultural. As pessoas ainda, no pau da goiaba, como falam alguns dos meus familiares, elas ainda têm apego, né, e veem assim, não, a simetria, eu gero valor na simetria, na questão relacional, eu vou perder isso. Cara, eu quero clearing, mas não quero, porque eu sei ganhar dinheiro de um jeito que eu acho que a clearing vai tirar esse jeito. Como qualquer coisa, transformação na vida, eu sou flamenguista, eu vou trazer o exemplo do Flamengo. O Flamengo, em 2013, tomou um remédio amargo e falou, não vamos ganhar nada nos próximos 6 anos, mas vamos reestruturar a casa. Com certeza não vai demorar 6 anos para ter uma clearing. Mas, gente, vai mudar a forma de tradar. É simples assim, na minha concepção, na minha forma de querer provocar a todos nós. Porque se todo mundo tiver de acordo que é assim que se opera, desse jeito que é o mais eficiente, mais correto, vai ter coisas que a gente vai ter que abrir mão. Esse mercado relacional, não vou dizer que vai acabar, mas vai ser muito diferente. Não vai ter mais bom dia, doutor. E muita gente se afeta com isso. Mas eu não sei fazer outra coisa, eu ganho dinheiro assim. Cara, a gente aprende, a gente evolui, né? Eu acho que essa barreira cultural, ela é tão forte, porque... E eu me incluo, né? Porque, no primeiro momento, eu quero clearing, aí começou a falar, mas você vai ter que agora operar assim, assim, assim. Deixa eu ver aqui direito. Mas você, né, digere, né, entra naquelas fases, né, negação, e depois você se entusiasma, porque esse é o caminho. Então, para mim, a barreira número 1 é as pessoas que estão aqui querendo isso, promovendo isso, de fato estarem dispostas a abrir mão de coisas que a gente faz hoje. A forma como a gente faz hoje, para a forma como deve ser idealmente fazer no futuro. Boa. A minha fala é muito, Rose, similar à do Sérgio, né? Para mim, aqui tem um elemento comportamental mesmo. O trader acostumado a operar de uma determinada forma, empresas que se constituíram, bônus, fortunas inteiras. Qualquer mudança é muito difícil, e essa daqui é uma mudança enorme, né? Completamente transformacional. Então, para mim, a raiz do problema, assim como a solução, residem aqui no elemento comportamental. Essa aversão à mudança e, ao mesmo tempo, aqui a colaboração de gente que falou, não, a gente está aqui, a gente vai estar junto, a gente vai fazer essa mudança acontecer. Eu brinco bastante aqui nas reuniões bilaterais, por melhor que seja a atividade da nossa equipe lá, a N5X sozinha não faz isso acontecer. Isso aqui a gente vai construir a 5, a 20, a todas as mãos. Eu saí do lado da mesa do gerador para vir para esse lado da mesa, porque eu realmente me doí de default todo ano. Então, para mim, a solução aqui está nessa iniciativa que já começou. A mudança já começou. Tem gente que está aí brigando, está indo contra. Isso já começou. É aqui, nesse grupo, a todas essas mãos, que isso vai acontecer. Então, aqui fico com essa última fala aqui, em benefício do tempo. Agora sim, palmas aos convidados. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.